Oi, tudo bem com vocês? Fica com mais um vídeo do canal e surpreenda com mais uma história extraordinária. Ok, vamos falar de um assunto que, nossa, gera muita conversa. Céu ou reino de Deus? À primeira vista parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas e se a diferença entre esses dois conceitos pudesse mudar completamente a forma como a gente enxerga a esperança e o futuro? Pois é, vamos mergulhar nesse mistério teológico e tentar desvendar isso juntos. Sabe, essa pergunta aqui não é à toa. A gente vê ela aparecendo direto na internet e com toda a razão. Porque por trás de uma pergunta que parece tão simples, nossa, tem uma camada de complexidade que, olha, é debatida por teólogos há séculos. Para muita gente, a resposta é essa aí, ó. É a mesma coisa. Simples assim. São só jeitos diferentes de falar do mesmo lugar, não é? Só que, do outro lado da moeda, tem uma galera que bate o pé e diz: não, de jeito nenhum. Eles defendem que não são a mesma coisa e que, olha, entender essa diferença é fundamental. Beleza. Então, para a gente começar a desembolar o que é o reino, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás. A gente tem que olhar para a promessa que é o pilar de tudo no cristianismo, a grande esperança para o futuro, a ressurreição. Vamos lá. Quando a gente fala em céu, o que vem na cabeça? Geralmente aquela imagem de um lugar super etéreo, né, com espíritos, anjos flutuando por aí. Mas o interessante é que as escrituras parecem pintar um quadro bem diferente, um quadro muito mais físico. E aqui entra um ponto levantado pelo teólogo John Piper, que é uma verdadeira virada de chave. Ele diz que a grande promessa, o ponto central da esperança cristã, não é simplesmente ir para o céu depois que morrer. Não. É a ressurreição física do nosso corpo. Um corpo transformado, glorificado. Tá, mas por que um corpo físico é tão importante assim? Bom, a ideia por trás disso é que fomos criados como seres completos, corpo e alma, sabe? E para poder refletir a glória de Deus de forma plena, para louvar e obedecer de um jeito que seja visível, audível, a gente precisaria desses corpos redimidos. É o pacote completo da criação sendo restaurado. E olha, o maior exemplo disso tudo é o próprio Cristo depois da ressurreição. Ele fez questão de enfatizar isso para os discípulos, né? Ele disse, olha aqui, um espírito não tem carne e osso como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, ele não era um fantasma, ele era real, físico. Certo. Agora que a gente assentou essa base da ressurreição, vamos para a próxima peça do nosso quebra-cabeça. E essa peça, meus amigos, adiciona uma dimensão totalmente nova para a nossa conversa. É aqui que a coisa começa a ficar ainda mais intrigante, porque Jesus falou do reino de Deus não só como algo lá no futuro, mas como uma realidade que já está no meio de vocês. Pensa nisso. Isso muda o jogo, né? Sugere que o reino de Deus não é só um lugar, mas é onde um rei, no caso Deus, tem autoridade. E se é assim, então o reino pode existir agora mesmo, no presente, na vida, no coração e nas ações de quem crê. E é exatamente nesse ponto que a controvérsia pega fogo. É aqui que os debates teológicos e as discussões em fóruns na internet realmente se acendem. Olha só que interessante essa tabela. Ela resume uma linha de interpretação bem específica que separa as duas coisas. De um lado, o reino de Deus, algo que acontece agora, de natureza espiritual, que seria a igreja. A entrada é pelo novo nascimento. Do outro, o reino dos céus, algo futuro, físico, um reinado literal de 1000 anos na Terra. É uma distinção bem marcada. Só que, claro, existe o outro lado da discussão. Tem outra visão que diz que, na verdade, os dois termos são a mesma coisa. A explicação seria que, especialmente no Evangelho de Mateus, que foi escrito para um público judeu, usar a palavra céu era um jeito respeitoso de se referir a Deus, para evitar usar o nome sagrado em vão. Ok, mas, no fim das contas, por que essa discussão toda é tão importante? Bom, porque ela vai direto no coração de uma questão ainda maior. Quem é Jesus Cristo? E olha, esse debate não é de hoje não. Essas questões têm raízes históricas muito profundas que voltam lá para os primeiros séculos da Igreja. Um exemplo clássico é a controvérsia ariana, lá no século IV. A discussão era se Jesus era plenamente Deus ou se ele era uma criatura, um Deus menor. E isso muda absolutamente tudo, porque se Cristo não for Deus, a natureza do reino dele e o tipo de salvação que ele pode oferecer se tornam algo completamente diferente, concorda? Certo, então vamos tentar juntar todos esses fios para ver se a gente consegue formar um quadro mais claro. Recapitulando nossa jornada aqui, a gente começou com a confusão entre céu e reino. Depois, vimos que a base de tudo é a esperança da ressurreição física. Aí veio a virada.
descobrindo o reino como algo que acontece agora, no presente. Então, como juntar tudo isso? A síntese a que muitos teólogos chegam é essa ideia do já, mas ainda não. O reino de Deus já começou, é real agora, mas a sua forma completa, plena, ainda está por vir. Nessa visão, então, o reino de Deus é esse governo divino que já começou com a vinda de Cristo e que vai se completar, vai atingir seu auge na nova terra. Um lugar onde os céus e a terra serão renovados e onde os crentes vão viver com seus corpos ressuscitados. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se o reino é, ao mesmo tempo, algo que já está aqui e algo que ainda está por vir, como é que isso redefine a nossa esperança? Será que a esperança deixa de ser só uma espera por um destino distante e se transforma numa missão, num propósito para ser vivido hoje e agora? Assistiu até o final? Não esqueça de se inscrever. E até a próxima. Fica com Deus.